A Bíblia diz que quando eu era menino, eu discorria como menino, eu procedia como menino, mas depois que eu amadureci, virei homem, eu larguei de mão as coisas de menino. Então, todo cristão passa uma fase de infância espiritual, de meninice, mas ele não pode permanecer para sempre, né, na meninice. Ministerialmente também não é diferente. Nós sabemos que nosso começo foi muito abençoado. Pastor Júnior também foi um dos que Deus usou muito no começo, muito jovem na época. E nós tínhamos muito fogo, muita graça, muita determinação, muita vontade, muita fé. E o Senhor honrou de uma forma poderosa, mas nós também éramos muito meninos. Mas a gente vai amadurecendo. Mas uma coisa é, queridos, o que nós não podemos perder é o mesmo fogo do começo, a mesma empolgação do começo. Porque o tempo passa e juntamente com a maturidade, se a gente não tiver cuidado, vai vir a frieza, vai vir o desânimo. Iremos passar por outros tipos de tentação. E eu glorifico muito ao meu Deus, amados, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós temos passado por lutas, provações e tentações, mas estamos permanecendo no primeiro amor para a glória de Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra que Deus tem queimado no meu coração em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11. Não é coincidência, né? Nós usamos a terminologia Jesuscidência. O pastor Lucas pediu para me pregar nesse texto e eu já estava com o esboço preparado nesse texto. E Deus já tinha colocado no meu coração, então foi uma confirmação. E eu quero já falar isso para você ficar muito atento. E coração aberto para o que Deus vai falar com você. Você não é obrigado a concordar com minhas filosofias, minhas ideias, meus pensamentos. Mas com a palavra de Deus, você e eu, nós somos sim obrigados a concordar e a dizer amém. Então, esteja como bereano, conferindo com as Escrituras, mas também com um espírito, com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente através da sua palavra essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulos de número 1, versículos 1 a 11. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Eu quero fazer uma breve pausa aqui no versículo 5, só para que você pegue, que você guarde aí na sua mente, ou anote se você tiver o hábito de anotar. O tema da mensagem, né, o tema que está sendo trabalhado com a igreja aqui é até que o Senhor venha, correto? Até que o Senhor venha. Nós vamos concluir a mensagem com esse tema, mas nós vamos desenvolver a mensagem, pela graça de Deus, sobre esse primeiro tema, que está no versículo 4. Presta atenção. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Esperasse o quê? A promessa? A promessa de quem? Então nós vamos desenvolver a mensagem no começo, a princípio, sobre esse tema, a promessa do Pai. E qual promessa do Pai é essa? Diz assim o texto na continuação: a promessa do Pai, entre parênteses, disse ele,
que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então a promessa do Pai é que nós, que a igreja, que os cristãos, que os primeiros discípulos, eles seriam o quê? Batizados com o quê? Com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. De fato, veio a acontecer aproximadamente 10 dias depois. A promessa do Pai se cumpriu. Eu pergunto já de antemão, você já recebeu a promessa do Pai? Essa promessa do Pai em particular? Você tem entendimento, um entendimento razoável, inteligível do que seja essa promessa do Pai? Nós vamos provocar você nessa noite a desejar, a entender, a receber essa promessa do Pai. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida no meu coração, que essa noite, aquele que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, pode ser batizado com o Espírito Santo, pode receber a promessa do Pai neste lugar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude. Olha aqui, a promessa sendo repetida, amados. Mas recebereis a virtude, o dínamo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, ela não é simplesmente para nos deixar mais inteligentes, mais sábios, mais poderosos, mais atrativos. Não. É para cumprir uma missão, é para nós sermos testemunhas do Senhor, aonde o Senhor enviar, a começar por Jerusalém, dentro da nossa casa, no nosso lar, para os nossos filhos, para os pais, para os parentes, para a família, para os colegas de trabalho, para os colegas de escola, na sua rua, Samaria, Judéia, até os confins da terra, e até onde o Senhor quiser te enviar, seja na tua cidade, seja no teu estado, seja no teu país, seja numa missão transcultural. Você e eu recebemos a promessa do Pai, não é simplesmente para acumular glória para nós, mas para expressar a glória de Deus, salvando almas para o reino de Deus. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de brancos. Se puseram diante deles 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Quero orar mais uma vez e quero convidar você a falar com Deus. Feche seus olhos, curva a cabeça, fale com Deus. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, a nossa total fragilidade, fraqueza, limitação como homens, Senhor. Mas entendemos também que o Senhor tem nos dado graça, unção, poder e autoridade para estar nesse lugar e trazer a Tua palavra. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Mas apesar de nós, Senhor Jesus, faça aquilo que o Senhor quer fazer, que não haja impedimento, Senhor.
mas que o teu Espírito tenha liberdade de fluir em mim e através de mim neste lugar, Senhor. O Senhor dê ordem aos teus anjos para estar aqui, meu Pai, repreendendo toda ação de Satanás que venha desviar a atenção da tua palavra, e que cada pensamento esteja cativo somente a ti e a tua palavra nesse lugar, ó Pai. Importa que o Senhor cresça, que o Senhor seja exaltado, que diminuamos e que a tua glória, Senhor, desça nesse lugar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a promessa do Pai é algo que foi profetizado cerca de 850 anos, não há uma data específica, pelo profeta Joel, principalmente. Quando ele diz lá no capítulo 2, versículo 8, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a raça humana. Ele diz, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito e profetizarão. É uma promessa que foi declarada naquele período, que haveria de se cumprir no dia de Pentecostes. Nós vamos já para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos para ver o cumprimento. De uma forma parcial. Tem algumas promessas da Bíblia que são prometidas para tempos específicos e oportunos, e essa é uma delas. Ou seja, ela não se cumpre só um período, mas ela se cumpre num momento e num espaço de tempo até a conclusão daquele período. Ou seja, qual é o período do cumprimento dessa promessa? O final dos tempos. Nos últimos dias, Pedro disse, o que está acontecendo aqui lá em Atos dos Apóstolos é o que profetizou Joel. Ele não diz e acontecerá depois. Ele interpreta que esse acontecerá depois seria e acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias, amados, é o período que começou com o nascimento da igreja no dia de Pentecostes e vai se cumprir no final dos tempos, no arrebatamento da igreja. Então essa profecia, ela é específica para os últimos dias, que é o período da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na face da terra, essa promessa, ela tem que se cumprir. Amém? É fato. Existe uma interpretação de que essa promessa, ela foi simplesmente para a época da igreja, porque depois que a igreja, ela concluiu ali o ministério dos apóstolos, e eles tiveram já a Bíblia completa, não tem mais necessidade de dom de profecias, de línguas estranhas, de interpretação de línguas, os dons como eram usados pelos apóstolos. Queridos, me desculpe, eu discordo plenamente com isso, e eu até considero isso até diabólico, porque isso é uma ferramenta prometida por Deus para potencializar a evangelização do mundo. E não tem nada, nenhum versículo na Bíblia que mostre que essa promessa encerrou com a morte dos últimos apóstolos. Pelo contrário, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro está ali instruindo os novos convertidos depois da sua pregação, ele diz o seguinte: a promessa é para vós, vossos filhos, aqueles que estão distantes, e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Eu te pergunto, você foi chamado por Deus? Tem alguém aqui chamado por Deus? Aleluia. Então a promessa é para você, é para os filhos, é para os que estão distantes, as gerações futuras e todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então comece, aleluia, acreditando, tomando posse, porque se você não crê, Deus não pode te obrigar a receber. Se você entrar pelo caminho, aleluia, de uma ideologia, de uma interpretação teológica equivocada, você vai permanecer sem receber. Amém? Isaías capítulo de número 44, o Senhor também promete no versículo 3, esse derramamento do Espírito Santo. Ele diz que no final, a promessa é que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a posteridade. Deixe-me, para não citar atravessado o versículo, que não está 100% na minha memória, eu vou ler para os irmãos Isaías capítulo de número 44, versículo 3.
Olha a promessa do Pai aqui. 44, versículo de número 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, a promessa do derramamento do Espírito, lá em Joel, fala de chuvas. Versículo 23 do capítulo 2 de Joel, fala das chuvas temporãs e das chuvas seródias, das primeiras e das últimas chuvas que seriam derramadas no período do final dos tempos. Assim se aplica, lógico, e a aplicação também daquela profecia é para uma restauração literal da terra, da prosperidade, do vinho, do azeite, da oliveira. O Senhor está fazendo uma promessa ali física, material para aquele povo, mas a aplicação, como que fala aqui, como tem nas Escrituras, sempre quando está se prometendo, falando das promessas concernentes ao derramamento do Espírito Santo, aponta para a chuva, para a água no deserto, para fontes, para torrentes de águas, e lá se aplica também dessa forma. E como seriam as chuvas temporãs? Seriam as primeiras chuvas de outono, seriam derramadas para a germinação da semente. Ou seja, essas primeiras chuvas se interpreta que foi no dia de Pentecoste, a igreja estava germinando, a semente estava brotando, aleluia, ali era o começo, era a chuva temporã, mas a chuva seródia, as últimas chuvas, eram no verão, a planta já tinha nascido, tinha crescido, mas precisava dar o fruto, amadurecer para a colheita. Se interpreta, querido, que serão as últimas chuvas de avivamentos derramados na face da terra, serão chuva para preparar a igreja para a última colheita que vai acontecer aqui na face da terra. Aleluia. Preste atenção a uma coisa, amados. Para o final dos tempos, existe profecia na Bíblia que fala de apostasia. O que é apostasia? Muita gente abandonando a verdadeira fé. Muita gente caindo, muita gente abandonando igrejas, se corrompendo, doutrinas heréticas entrando no meio da igreja. É apostasia, frieza espiritual e muitos morrendo espiritualmente por causa da apostasia. Mas eu entendo uma coisa, nós não podemos simplesmente focar nas coisas negativas. Na verdade, se você focar só no negativo, você vai começar a entrar por esse viés. Agora, se você entrar no viés do positivo, da fé, você vai se animar, você vai se encorajar, você vai entender que é para você. E independente do que esteja acontecendo, seja uma crise nacional, uma crise mundial, uma guerra mundial, seja o que for, amados, seja as autoridades mandando prender os cristãos, mandando fechar as igrejas, mas você vai estar ardendo em chama, em fogo, em poder, em autoridade, para declarar que o Senhor é Deus, e Deus vai fazer o que nunca foi visto feito na face da terra nesse tempo, porque a promessa dele é as últimas chuvas, são chuvas de avivamento. Aleluia, eu creio nisso, amados. E eu estou firmado nessa fé. E eu me empolgo com isso, eu me animo com isso. Não tem tempo ruim, não tem desânimo, não tem crise, não tem dificuldade. Sabe por quê? Porque sei que Deus está comigo, amados. Ele me desperta todas as manhãs, como diz Isaías, para que eu ouça a sua voz como quem aprende, como discípulo. Eu estou em comunhão com Ele, Ele está falando comigo, Ele está me dirigindo, me guiando. Eu estou andando na rua, Ele está comigo. Eu estou adorando, Ele me deu o Espírito Santo. Hoje eu estou revestido do poder de Deus. Eu vou me preocupar com o quê? Eu quero é viver o mais de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o haja de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Aleluia, e você pode, e você deve também assumir essa posição, essa postura nessa noite, aleluia, se desembaraçar de tudo que está te amarrando, te embaraçando, do peso do pecado que te assedia, e correr com perseverança a carreira que o Senhor propôs para você, que você de repente está vendo, é isso que Deus propôs para mim. Não, a carreira que Deus propôs para você é para você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, cheio do poder da presença de Deus, da unção de Deus, andar com Deus, aleluia, e fazer a diferença na terra. Esse é o plano de Deus, aleluia, para nós, e nada menos que isso.
Nós até muitas vezes escolhemos menos que isso, mas o plano de Deus eu tenho real, completa, perfeita convicção, não é nada menos que isso. Mas se você escolher menos que isso, o Senhor vai te respeitar. O Senhor não é abusivo. Ele não entra onde ele não é convidado, muito menos quando não tem permissão. Na verdade, o Espírito Santo você pode até apagar ele. Pastor, isso é heresia? Não, está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito. O que é extinguir? Não apague o Espírito. O Espírito Santo é tão fraco assim? Claro que não, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Mas dentro da sua soberania, da sua onipotência, Ele escolheu, Deus Trino decidiu agir dessa forma. Se eu e você quiser, a gente apaga a ação dele nas nossas vidas. Queridos, não faça isso, dê liberdade, dê lugar, deixa Deus te usar, deixa Deus fluir em você, deixa a chama acender, deixa o fogo crescer. Aleluia, você vê que ele vai ter prazer de estar em você e através de você fazer coisas grandes. Aleluia. É promessa. Aleluia. João Batista, capítulo 3, versículo 8. Como o Lucas me deixou bem à vontade, eu já estou bem à vontade. Não estou nem vendo esse relógio na minha frente. Pequeno demais, se eu tiro o óculos, nem vejo. Tá bom, obrigado. Brincadeira, gente. A gente não costuma exceder do horário, não. Cheguei a esse nível de junho ainda, não. O pessoal até já sabe quando é ele, né, Lucas? Fala para as crianças ter um plano B, né? Assim, estou sabendo já, tá? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: eu, em verdade, aqui é o profeta João Batista. João Batista é o precursor de Cristo, todo mundo que sabe, né, gente? Ele veio antes de Cristo, preparando o caminho para Cristo. Foi quem batizou a Cristo. E ele diz aqui: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, com fogo. Apesar, queridos, no meio reformado nós temos um grande grupo que interpreta esse batismo com fogo diferente do com o Espírito Santo, ou seja, com o Espírito Santo batismo de bênção e com fogo batismo de juízo. Existe ainda, mesmo no meio reformado, que a gente admira, nós não somos, quem é pentecostal, difícil e reformado, né? Mas existe no meio reformado uma grande gama de homens que interpretam o batismo do Espírito Santo exatamente como está aqui, literalmente, como sendo uma bênção também. Diferente do batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, mas sendo uma bênção. Segundo Hernandes Dias Lopes, ele classifica esses batismos como análogos e complementares, ou seja, são bênçãos, é uma bênção dupla. Eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu também sou batizado com fogo. E nós necessitamos dos dois batismos. E é maravilhoso. E ele dá bastante referências de homens que deixa aqueles que pensam diferente, porque há alguns, por exemplo, como o Marcos Granconaga, a gente vê ele falando que, e até fica caçoando, né, quem pensa diferente, daquele jeito irônico, falando que esse batismo com o Espírito Santo vai ser fogo do inferno, do Espírito Santo no fogo, é fogo de condenação, porque aqui depois diz que ele tem uma pá na mão e limpará a sua ira e colherá a palha no fogo, vai jogar o trigo, colocar o trigo no celeiro e a palha no fogo. Mas, queridos, não tem nada a ver. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo são análogos e complementares. Aí o Hernandes fala que João Calvino pregava dessa mesma forma, que é vamos dizer assim, o patriarca do calvinismo. Matthew Henry, um grande teólogo reformado. Martin Lloyd Jones, também um reformado muito bem conceituado. John Stott, autor de um livro best-seller, A Cruz de Cristo. O próprio fundador do presbiterianismo aqui no Brasil
segundo Hernandes, é Auspel Cream Simonton. Ele deixou registrado no seu diário, pedindo a Deus um batismo de fogo. E glória a Deus por isso, né? Conversando com o pastor Enio sobre Hernandes, ele fala que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é pastor com o pastor Ariovaldo, numa igreja em São Paulo, e ele teve diretamente com o pastor Ariovaldo, pastor Enio, e falando que eles se declaram uma igreja presbiteriana pentecostal e que oram em línguas também, tanto Hernandes como o outro. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, só, né, é bom a gente sabe que com esse advento da internet a gente tem acesso a muitas coisas, então para que não fique dúvida, queridos, até entre os reformados, isso não, achar que fogo é condenação, isso não, eles não concordam 100%, não, mas bons teólogos entendem que isso é bênção, e é bênção, e é bênção. Nós precisamos desesperadamente desse fogo, amados, nós precisamos arder, queimar pelo Senhor. Aleluia. Foi na sarça ardente com fogo que Deus se revelou ali. No Monte Sinai, quando a glória de Deus desce, Deus aparece ali em chamas de fogo, trovões, trombetas, zunido de buzina. A glória de Deus se manifesta através do fogo. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo dissipa o mal, queima as trevas, queima o pecado. Nós precisamos desse fogo, é fogo de purificação, amados. Tem tentação que às vezes você não está vencendo porque de repente você está sem fogo. Você precisa de fogo para queimar essa fraqueza, esse pecado, essa tentação. Coloca-se na presença de Deus. Senhor, me queima, me sapeca mesmo, me incendeia. Eu quero queimar por ti, Senhor. Aleluia. Nós precisamos desejar, amados, esse batismo. Aleluia. Ele tem para nós. Glória a Deus. O cumprimento parcial da promessa do Pai, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos um pouquinho ver como foi que se cumpriu. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os versículos 1 a 4. Aqui começa o cumprimento. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ali havia uma comunidade de aproximadamente 120 discípulos, clamando, orando. E foi vistas por eles, eu já pulei para o 3, é o 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nem glória. Glória a Deus, amados. Está cumprindo a promessa do Pai. Está começando uma nova dispensação. As chuvas temporãs são derramadas. As sementes estão germinando ali, queridos. É interessante que aqui se vê alguns sinais físicos, visíveis, né? Se ouve um som de um vento o quê? Uma brisa suave, é? Um vento o quê? Impetuoso. Sabe o que é um vento impetuoso? É um vento como um furacão. É aterrorizante, não é? Vamos confessar, se a gente estivesse lá, a gente fica meio assombrado, não é? Um negócio assustador. Mas só que era o Espírito Santo vindo com poder, com fogo. Aleluia. Segundo sinal, viram línguas repartidas como de fogo repousar sobre cada um deles. Olha o fogo aqui, amados. Aleluia. Terceiro sinal visível e audível, eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar em outros idiomas. Aleluia. Outro fenômeno. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, algumas outras pessoas, nós não vamos entrar aqui nesse mérito, acredita que sempre que o batismo com o Espírito Santo acontece, a língua tem que ser uma língua de outra nacionalidade, ou etnia, ou tribo. Não necessariamente, pelo menos pelo que eu entendo, estudando 1 Coríntios 12, 14, quando fala dali de línguas, fala que ninguém entende, é mistério. Se é mistério,
Vai ter línguas que Deus vai usar como realmente fonte de evangelização, como sinal para outras nações, para outros idiomas. Mas vai ter uma língua que vai ser de oração e de adoração, que é mistério. E você vai orar em línguas, ninguém vai entender, mas seu espírito vai ser edificado e fortalecido na presença de Deus. Aleluia. Meus amados, quando essa ficha caiu na minha cabeça, aí eu disse, então é isso? Então quer dizer que eu vou ser edificado? Eu já entendia, mas eu nunca tinha visto alguém contando um exemplo. Aí eu comecei a ver outros pentecostais falando da diferença, e eu comecei, amados, a minha vida de oração ficou mais intensa. Ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas na presença de Deus em adoração e buscando, já não foi um peso tão grande como era, porque a gente ora não com entendimento, mas a gente ora também em línguas, queridos, e é fato, a sua fé é fortalecida, o seu espírito é fortalecido, você vai sendo transformado cada dia de glória em glória, porque o Espírito Santo está orando em você a coisas que você nem sabia que precisava. Às vezes você pode até estar intercedendo por alguém e Deus está te usando ali, e isso é fato, amados, e é para mim, é para você, é para nós. Não desperdice essa ferramenta tão importante. É algo para preparação nossa para os últimos dias, até que o Senhor venha. Aleluia. Creia nisso, busque isso. Ainda no capítulo 2, versículos 37 e 39. Capítulo 2, versículos 37 ao 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e receberei o quê? O dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha aqui, é para vós, diz respeito a vós, vossos filhos, ou seja, a geração seguinte, aqueles que estão distantes, estão longe, e a tantos quanto nosso Deus chamar. Essa promessa é para todos, amados. É para mim, é para você, é para os nossos filhos, foi para os meus pais, mas serão para os meus filhos, para os meus netos, para as próximas gerações, até que Ele venha. Até que Ele venha, o Senhor não vai deixar de operar aqui na terra, de usar o seu povo em cura divina, de usar o seu povo no dom da fé, nos dons de operação de maravilha, nos dons de profecia, de língua, de interpretação de língua. O Senhor não vai deixar de usar o seu povo na palavra de conhecimento, nos dons de revelação, na palavra de sabedoria, no discernimento do Espírito. É promessa, até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Se você for ver no livro de Atos, você vai ver a igreja lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Agora eu vou pedir auxílio aqui para nós adiantarmos por causa do tempo. Capítulo 4, versículo 23 a 31, nós vemos outra visitação poderosa do Espírito Santo. Diz assim, solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer.
Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora veja o 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Amados, eles já tinham vivido a primeira experiência. Agora eles estão sofrendo perseguição, estão sendo maltratados, estão apanhando, estão sofrendo ameaças, e eles se reúnem para orar de novo, empolgados. Eles fazem uma oração de fé e pedem outra vez que eles sejam empoderados, revestidos de poder e de graça, e o Senhor atende, e eles são cheios de uma tal forma que tem um tremor naquele lugar, amados. E eles saem mais ainda revestidos de poder. E eu entendo que a experiência do batismo com o Espírito Santo com fogo não é uma vez só, não é só para um momento. Aleluia. Tem gente que está igual ao museu, vivendo do passado, das glórias do passado. Ah, porque eu já falei em línguas. Ah, porque eu já interpretei. Ah, porque eu já fui usado em cura. Ah, porque Deus já me usou para expulsar demônio. Ah, porque Deus já me usou. Ah, era tão bom naquele tempo. Queridos, não precisa ficar só naquele tempo. Na verdade, a Bíblia fala que ninguém, tendo provado o vinho velho, vai querer o novo, porque o velho é melhor. Tudo bem que nós somos vinho novos em odres novos quando nos convertemos, mas esse vinho vai maturando, vai maturando, vai maturando, e é inconcebível, amados, que eu hoje, aleluia, com 32 anos incompletos de fé, de caminhada de fé, é inconcebível que minha fé seja do tamanho de quando eu comecei, que a unção seja a mesma proporção. É obrigatoriamente necessário que nós, ao passar dos dias, estejamos crescendo de glória em glória. A nossa fé, a nossa unção tem que multiplicar, amados. Aleluia. Porque é assim, amados, Deus é assim, é tudo ou nada. Ou você decide crescer, ou você vai diminuir. Ou você decide prosperar no reino, ou você vai ficar falido espiritualmente. Ou você escolhe ser cheio de Deus, ou você vai andar na carne, só murmurando, só maldizendo, só reclamando da vida. Aleluia, seu fim vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser trágico. Mas se você escolher ser cheio, se você escolher renovação, renovo, todos os dias poder, unção, nova experiência, o Senhor está ansioso para fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Lá no Evangelho de Lucas diz o seguinte: portanto, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual o pai que um filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará um escorpião? Ou se lhe pedir um ovo lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Em outras palavras, queridos, qualquer pai vai, quando o filho tem fome, vai atender sua necessidade básica de um pedaço de pão, de um ovo, de um café, de um alimento tão simples. O filho pede, o pai dá. É tão simples, e o Senhor está dizendo: o pai, ele tem mais disponibilidade, mais vontade de abençoar os seus filhos com o Espírito Santo do que você de dar um pedaço de pão para o seu filho. É muita generosidade, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, queridos. Agora será se nós queremos, estamos dispostos a pagar o preço. Pastor, esse negócio de pagar preço é gente da lei. Nós estamos na graça, queridos, entenda, a salvação é 100% da graça, pela graça, por meio da fé. Não é de nós, não é de obras, para que ninguém se glorie, mas aqueles que são alcançados pela graça, foram alcançados para a prática, o exercício das boas obras. E dentre as boas obras, aleluia, está de buscar intensamente, com zelo, apaixonadamente a presença do Senhor. Porque se nós assim não o fizermos, amados, Ele mesmo disse: se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vós, mas se vocês me abandonarem, eu também abandonarei vocês. E ele está dizendo aqui: é pedir, bater
bater, buscar, ou seja, insistência, perseverança, paixão, zelo. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 14, versículo 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, ou seja, é buscar com zelo, paixão, dedicação, determinação. Se você quer, Deus vai te usar. Agora, se você continuar, não é para mim, isso aí não é bem assim, aí não, você não vai receber. Mas se você rasgar o teu coração, o Senhor vai te usar. Queridos, a gente começa a ver gente semi-analfabeto, gente tão simples, que não sabe nem falar português direito. Daqui a pouco, gente está tão cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, profetizando, e Deus usando, e o melhor se cumprindo, impondo as mãos sobre enfermos. Eu tive agora, esse mês de julho, numa conferência, juntamente com a Cláudia, minha esposa, lá em São José dos Campos, em São Paulo, na igreja da cidade, o Ministério Inspire. Queridos, uma igreja incendiada, inflamada da presença da glória, uma igreja que já tem mais de 27 mil membros. Era uma batista, daquelas batistossauro mesmo, bem tradicional. Mas o pastor Carlitos, quando assumiu aquela igreja, começou a buscar apaixonadamente o Senhor. Deus deu uma visão para aquele homem e ele começou, aleluia, a seguir o que Deus estava falando. Hoje é uma cidade, literalmente, um lugar onde a gente estava com um auditório para 1.500 pessoas, outro para 5.500 pessoas, várias salas. É uma cidade, uma pequena cidade ali, aleluia, e eles têm obra missionária no mundo todo. E agora uma igreja que busca apaixonadamente os testemunhos. Sabe o que é? Crianças. Deus, e não é meninice não, crianças, Deus usando em profecia, impondo a mão sobre cancerosos e eles sendo curados, aleluia. Deus usando pessoas, aleluia, as mais improváveis. Sabe por quê, queridos? Porque não é para quem merece, por causa de faixa etária, por causa de classe social, ou até mesmo de cultura. Não, o Senhor disse: é sobre os vossos filhos, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas, sobre toda a raça humana. A promessa é para mim, é para você. Creia, tome posse, busque, esteja decidido, decidida, e o Senhor selará dos céus e vai honrar a sua fé. Os convertidos em Samaria, através da pregação de Filipe, receberam o batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 25. Nós vemos Saulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 19 e 11. Ananias impondo as mãos sobre ele sendo curado de cegueira e sendo batizado com o Espírito Santo. Nós vemos os discípulos também ali em Éfeso. Quando Paulo chega lá, eles tinham sido evangelizados, mas não tinham conhecido a experiência do batismo com o Espírito Santo. Aliás, corrigindo, lá no capítulo 8 de Atos, não foi Filipe. Filipe foi um evangelista usado em maravilhas, e muitos creram. Quem foi lá foi Pedro, impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas já em Éfeso, quando Paulo chega, ali há um grupo de cristãos convertidos. Quando ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, aleluia, eles disseram: nunca nem ouvimos falar, aleluia. E Paulo impõe as mãos sobre ele e eles falam línguas e profetizam, aleluia. Eu creio, amados, que o batismo com o Espírito Santo, a gente aprendeu, nós temos a teologia raiz da Assembleia de Deus, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas a gente vai amadurecendo e vai entendendo que não necessariamente o batismo com o Espírito Santo é obrigado a alguém falar em línguas. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e, consequentemente, receber o batismo. O dom de línguas, mas é um dom. Amém? Mas tem gente que não fala em língua, é batizado, mas é cheio, e o Deus usa em cura e maravilhas, mas também não tem um dom. Mas não quer dizer que não pode ter. Amém? Nós vemos aqui experiências de alguns que foram cheios, e a Bíblia não relata que eles falaram em língua, mas outros falaram. Exemplo, Cornélios, lá no capítulo 10 de Atos. Enquanto Pedro pegava a palavra, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, sua família, seus servos ali, e os ouviram profetizar, falar em línguas e profetizar naquele lugar. Aleluia. Ou seja, o pacote foi completo, e isso é que é bom, né? Amém? Se você vai pedir, então pede tudo, ué.
Não pede só o batismo, pede o dom de língua, pede a interpretação de língua, pede dom de cura, pede dom de profecia. O Senhor tem para nós. Deseja ardentemente e seja cheio do Espírito Santo. A promessa do batismo, do derramamento do Espírito Santo, amados, é até que Ele venha. Qual deve ser a nossa postura para nós irmos para a conclusão, para orarmos e finalizarmos? Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que... Você pode repetir comigo? É tempo de buscar o Senhor até que venha. Ele faça o quê? E chova a justiça sobre vós. E chova a justiça sobre vós. Então a postura é o que? Semear a justiça para colher a misericórdia. Lavrar o campo não cultivado. São figuras, amados, que Joel está usando aqui de viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida sincera diante de Deus e diante dos homens. Semear, andar em justiça, andar em misericórdia. É disso que o Senhor se agrada. Andar em humildade com o teu Deus. Coração quebrantado, coração humilde, coração perdoador, não deixar a ofensa, a mágoa, a raiz de amargura, o espírito de indolência, de murmuração, de reclamação. Tudo isso são empecilhos, impedimentos, amados, que trava a ação do Espírito Santo na nossa vida. O convite do Senhor aqui é: semeie justiça, ande em misericórdia, trate do campo, cultive, prepare o terreno para que venha a chuva. Você está sendo semeado aqui, amados. Seu coração precisa estar preparado, com fé. Não pode ter rapina, não pode ter erva daninha, não pode ter sujeira. Nosso coração, nosso terreno tem que estar bem, tem que estar preparado. Nós temos que estar na presença de Deus. Aleluia. De repente nós estamos semeando aqui para um avivamento. Glória a Deus. Pastor Lucas é quem vai ficar, com certeza. Pastor Júnior, os pastores da igreja vão continuar semeando. Já vem, eu tenho certeza, semeando. Eu não preciso estar aqui para saber disso, mas eu conheço eles. Eles vêm semeando, eles vêm plantando. Você vai ter que ir preparando. Vai na presença de Deus. Derrama tua alma, rasga o teu coração, se derrama na presença do Senhor, mas busca intensamente. Buscar até que Ele venha. Aqui, presta atenção, o texto de Oséias não está falando do arrebatamento, não. Até que Ele venha aqui é no sentido até que a resposta chegue. É tempo de buscar até que eu receba, ou seja, é tempo de buscar esse batismo com o Espírito Santo até que Ele venha e me batize com o Espírito Santo e com fogo. Amém? É tempo, ou seja, buscar com intensidade, com perseverança, sem desistir. Aleluia, porque se você assim fizer, queridos, eu tenho certeza, aleluia, nós vamos ver uma grande diferença. Se Deus permitisse, vivos formos até lá, se Jesus não voltar até lá, glória a Deus, ano que vem a gente vai voltar aqui, a gente vai ver, aleluia, uma realidade diferente, porque nós vamos ver pessoas aqui mais cheias, mais comprometidas, mais revestidas, evangelizando desesperadamente. Eu lembro no começo da igreja, quando nós tínhamos um grupo ali incendiado, daqui a pouco a gente nem sabia, estava Júnior, estava Gutenberg, estava outros, indo de um lugar para outro, andando 13 quilômetros a pé para pregar, para evangelizar, e voltava com os frutos. Amém? Aleluia. Por quê, amados? Porque, aleluia, eles ousaram crer e andar naquilo que creram e viver aquilo que creram, que é a promessa de Deus. Então creia, se derrame, rasgue, prepare o seu coração, não desista. Busque, 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 busque até que Ele venha. Amém? Posso orar, pastor Lucas? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero orar com você.